Então, boa tarde para todo mundo. Agradecemos muito a presença de vocês. Vamos fazer essa apresentação dessa palestra do professor Jefferson no modo híbrido, tá? Então, presencial e transmitindo também para alguns participantes de fora que ficaram muito interessados quando a gente fez essa divulgação, né? Eu vou iniciar agradecendo muito o professor Jefferson estar aqui, ele que se ofereceu para fazer essa palestra para os alunos de graduação, para falar um pouco sobre as pesquisas, né, que ele vem desenvolvendo. E o professor Jefferson Prado, atualmente ele é pesquisador do antigo Instituto de Botânica e atual Instituto de Pesquisas Ambientais, né, em São Paulo. E ele é graduado em Ciências Biológicas aqui no IBIUS, né, com mestrado e doutorado na USP, e a sua linha de pesquisa versa sobre sistemática com samambaias licófitas e também nomenclatura botânica. Então, muito obrigada, professor. E esse evento está sendo realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade, com o apoio do PET Biologia também do IBIUS. Tá? Então, fique à vontade. Obrigado, Sara. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado por estarem aqui. Eu trabalho no Instituto de Pesquisa no estado de São Paulo, já há mais de 30 anos. Eu tenho pouca oportunidade de falar sobre o meu trabalho para estudantes de graduação. Alguns estudantes me conhecem quando eu dou uma palestra no Congresso, ou em algum congresso internacional, mas não necessariamente nas nossas universidades. Eu estive aqui essa semana para ministrar um curso de pós-graduação na área de nomenclatura botânica, que é uma outra área na qual eu tenho uma situação bastante intensa. E eu falei para o Fernando e para a Estela, assim, olha, eu poderia apresentar alguma coisa sobre samambaias e licófitas no meu trabalho, na área de pesquisa. Se os alunos puderem participar, seria legal. Uma oportunidade também de eu conhecer vocês e vocês me conhecerem. Eu sou orientador também do programa aqui do IBIUS, de pós-graduação, só que eu bem na data da pandemia, né, Estela? Ficou bem complicado a comunicação com todo mundo. Eu não sei se alguém aqui na sala assistiu aula durante a pandemia comigo, mas foi remota. Não sei se vocês apareciam só na forma de umas bolinhas para mim, né, na tela do computador, mas legal que vocês estão aqui, né? Então acho que vamos lá. Bom, então, como eu comentei com vocês, meu trabalho é sobre filogenia sistemática. A palestra de hoje, né, é sobre filogenia sistemática de verificação de licófitas e samambaias. Aqui nós temos as duas fotografias das duas grandes linhagens desse grupo, que são as licófitas aqui do lado esquerdo e as samambaias ali do lado direito. As licófitas se caracterizam morfologicamente por ter essas folhas bem pequenininhas, folhas com uma única nervura, e as samambaias se desenvolvem com essa folhinha desenvolvendo aqui, eu acho que é o que vocês mais conhecem, né? Apenas para fazer uma rápida revisão, para vocês darem uma relembrada nisso, porque eu acho que vocês viram isso em 2020, né? Pelo menos alguns aqui. Esse grupo de organismos se caracteriza por não possuir flores, frutos e sementes. São plantas vasculares, mas que não produzem flores, frutos e sementes. Existe uma marcada alternância morfológica do ciclo de vida dessas plantas, sendo uma fase mais duradoura, que é a fase produtora de esporos, que é a samambaia propriamente dita, que vocês bem têm, inclusive aqui nos vasos, aqui nas árvores do IBIUS aqui. Mas existe a geração onde ocorre a troca de gametas, que é uma geração bastante pequena, bastante efêmera em alguns grupos, dura só alguns dias, e aqui acontece a reprodução cruzada e a troca de gametas. Diferente de briófitas, que vocês, acredito que vocês devem lembrar que é ao contrário, né? A geração gametofítica é a geração duradoura e a geração esporofítica é a mais efêmera. Tá? Então, só para lembrar vocês também que o esporófito possui número 2N de cromossomos, enquanto que o gametófito produz os gametas, que vão migrar de um organismo para o outro, ou até mesmo da parte masculina para a parte feminina do próprio gametófito. Pode ocorrer autofecundação e fecundação cruzada. E aqui tem uma microscopia eletrônica de varredura, mostrando
aqui os arquegônios, né? Aqui dentro vai dar uma osfera, uma microscopia de varredura, e aqui os anterídeos, e dentro dele vai ter os anterosóides. Aqui já está aberto o anterídeo, por onde os anterosóides saíram né, em busca da osfera. Isso acontece sempre na presença de água. Pode ser uma quantidade de água bem pequena, mas precisa ter água, né? Porque o anterosóide ele é flagelado e precisa nadar e migrar até a osfera. E uma curiosidade, né? Em alguns grupos de samambaias, essa geração da metrofite que eu falei para vocês, em geral é efêmera, mas em alguns grupos ela dura 12 anos antes de produzir os gametos. Então, depende do grupo, mas assim, 99,9% dos grupos, ela é uma geração que dura apenas alguns dias. Nas licófitas, ela ocorre de forma subterrânea e pode levar 12 anos para poder produzir os gametos. Então, tem uma dinâmica diferente dependendo do grupo. São plantas que se reproduzem vegetativamente com esporos, né? E a gente tem basicamente dois tipos de esporos. Esporos que nós chamamos de monoletes e esporos triletes. O nome dessa estrutura é dado exatamente pela cicatriz que se forma no final da meiose. Lembra, resultado de uma meiose, produz 4 células filhas, e essas células, da maneira como elas se agrupam, formam uma cicatriz, o que significa que um esporo está encostado no outro, nessa forma aqui, nessa posição, ou ele pode estar formando uma tétrade numa outra posição, e por isso deixa uma cicatriz de um esporo que estava aqui, de um esporo que estava aqui, e de um esporo que estava aqui. Então, forma uma cicatriz na forma de um Y, né? Mostrando exatamente onde estavam os outros esporos no final da meiose. Por incrível que pareça, essa cicatriz parece ser uma região mais espessa da parede do esporo, mas na verdade é a parte mais frágil do esporo, que é exatamente por onde entra a água e germina o esporo. O esporo funciona, entre aspas, como se fosse uma semente, né? Mas lembrando que possui número N de cromossomos em geral. Esses grupos também se caracterizam por ter dois tipos de folhas. Folhas do tipo microfila, por exemplo, nas licóptas, que possuem uma única nervura, não sei se vocês conseguem ver na projeção, e folhas que possuem um conjunto de nervuras. São várias nervuras ramificadas que formam areolas ou não, uma anastomosa ou não. No caso do grupo das samambaias com folhas do tipo microfila, por favor, gente, a pronúncia correta é microfila, megafila, tá bom? Eu já vi livros acentuando essas palavras. Não, a forma correta é sem um acento, tá? Se nós fizermos um corte transversal nessa estrutura, nós vamos ver que o feixe vascular dessa planta, ele não sofre uma interrupção, na verdade, ele é contínuo e migra para a folha e forma a nervura. A gente tem uma teoria que explica a formação dessas folhas, que é a teoria aqui da transformação aqui. Isso está no livro do Raven, acho que vocês conhecem essa imagem. Então, na verdade, a gente tem aqui o cilindro central de feixe vascular, começa a ocorrer uma projeção lateral, o feixe vascular migra para dentro da estrutura. Forma essas folhas com uma única nervura. Ao passo que as folhas megafilas, ou macrofilas também pode ser usado, tem uma origem de formação diferente, que aqui é a teoria da enação, né? A gente tem uma série de transformações. Vocês lembram que as primeiras plantas vasculares, que nós entendemos que eram plantas vasculares no registro fóssil, eram plantas que cresciam em locais pantanosos, possuíam os ramos eretos e ramificados dicotomicamente. Provavelmente, o que deve ter acontecido ao longo da evolução é que esses ramos se achataram e se fundiram para formar as folhas, né? As plantas estavam no processo de passagem da vida aquática para a vida terrestre. Então, muito provavelmente deve ter acontecido isso. Gente, hoje em dia já existem trabalhos mais sofisticados mostrando prováveis origens das folhas megafilas. Por quê? Porque nós temos diferentes tipos de folhas megafilas em diferentes grupos. Então, é uma característica que surgiu mais de uma vez ao longo da história evolutiva dos grupos. Então, na verdade, elas podem possuir origens diferentes em alguns grupos. Tá bom? Mas eu estou falando aqui nesse caso de samambaia, a teoria mais aceita para samambaia. Se fizermos um corte transversal nesse eixo,
nós vamos ver que o feixe vascular central sofre uma interrupção aqui. Nós temos um tecido de parênquima que forma uma lacuna foliar aqui e o feixe vascular liga para a folha. Então, em hipótese transversal, a gente consegue diferenciar esses dois tipos de folha. Isso é importante nos estudos de fósseis, porque se você cortar os fósseis, você consegue ver isso. Tá? De maneira bem evidente até. Bom, em termos da filogenia do grupo, os estudos recentes, bom, quando eu estudei na graduação, gente, eu aprendi pteridófilos. A palavra pteridófilos unia os dois grupos. Né? Os estudos mais recentes de filogenia demonstraram que, na verdade, o que nós chamávamos de pteridófilos no passado, hoje em dia, claramente, né, duas linhas evolutivas distintas e que merecem ser tratadas do ponto de vista nomenclatural e taxonômico de forma separada. Né? Sendo que as licófitas é o grupo que surgiu primeiro na escala evolutiva e somente depois surgiram as samambaias e as espermatófitas. Esse grupo é conhecido também em termo morfológico chamado de eufilófitas, que são as plantas com as folhas megafilas. Tá? E uma coisa interessante, gente, aqui tem um termo chamado monilófitas. Eu peço que vocês não utilizem esse termo, porque esse termo ele já caiu em desuso após a publicação desse trabalho. O termo monilófitas, quando originalmente criado, ele incluía gimnospermas fósseis. Então, é uma mistura de grupos, então ele não é um nome adequado para ser usado. Já eu digo qual é o nome científico correto, tá? Então, é uma palavra que não está, na verdade, não digamos, em latim, né? Na verdade, está escrito em inglês, né? Monophytes aqui, que era só para definir o grupo do ponto de vista morfológico, tá? E, na verdade, o que nós descobrimos recentemente é que as samambaias formam um grupo irmão das espermatófitas e não um grupo irmão das licófitas. Okay? E a sinapomorfia do grupo é uma inversão em 30.000 pares de bases do cloroplasto. Isso que une essa sinapomorfia de parentesco aqui, né, entre as samambaias e as espermatófitas. Ao contrário do que a gente pensava antes, que a gente entendia tudo que era um grupo só chamado pteridófilos. Por isso, agora a gente trata duas linhagens bem distintas. Ok? E com toda uma classificação em cima dessas novas descobertas. Transformando aquele claro numa coisa um pouco mais bonitinha, né, para mostrar as plantas para vocês, então nós temos aqui a linhagem das licófitas, que divergiu primeiro ao longo da história evolutiva. Pessoal, quando eu falar divergiu primeiro, de fato divergiu primeiro, porque a gente tem isso, essas filogenias são filogenias datadas com fósseis. Então, eu posso usar a palavra tranquilamente, sem nenhum problema, porque realmente eles datam de uma data mais antiga, tá? O registro fóssil. Então, a gente tem aqui as licófitas, que formam uma linhagem com alguns grupos atuais, alguns grupos já se extinguiram ao longo da história evolutiva, e aqui as plantas com flores, viu? Aqui a gente relegou as plantas com flores só no quadradinho, né? E aqui apresentamos toda a parte das samambaias, do grupo chamado pela palavra tupi-guarani samambaia, que na verdade significa aquela folhinha se desenrolando na forma de um ferro, na forma de um barco. Tá? Bom, agora complicando um pouquinho mais, difícil para vocês verem dessa distância, mas aqui a gente tem, na filogenia, no cladograma principal das plantas vasculares, a linhagem das licófitas divergindo primeiro, depois aqui estão as plantas com flores, a gente não consegue ver, mas tem uma seta aqui, né? Aqui estão as plantas com flores, tá? Seed plants, né? São as plantas com sementes. As samambaias é esse grupo aqui, então esse grupo ele é um grupo irmão das plantas com flores. Uma coisa interessante é que, eu vou voltar aqui no slide, em filogenias anteriores, a posição desse grupo, Exeto, que são as cavalinhas, já vou mostrar detalhes das plantas para vocês, era uma posição incerta, tinha um ramo não muito bem sustentado nas filogenias. Com o passar do tempo e a gente foi aprimorando os estudos de filogenia, ele aparece como um grupo já dentro das samambaias, mais bem resolvido e muito mais bem sustentado. Então, na verdade,
Pequiseto tinha uma posição, porque a morfologia da planta é muito estranha, incerta nas filogenias anteriores, agora a gente sabe que ela pertence ao grupo das samambaias. Então, ele está dentro desse retângulo azul aqui. Acompanhem as cores, por favor, ao longo da apresentação, que elas vão se repetindo depois nos outros grupos. Prestem atenção nisso. Gente, esse trabalho é um trabalho que a gente chama de PPG. Ele foi desenvolvido de forma paralela ao APG, que é os estudos de filogenia de fanerógamas. Então, a gente seguiu a maneira de agrupar os organismos da mesma forma, com as mesmas categorias hierárquicas, que é utilizado em fanerógamas. Eu sou um dos autores, e vários dos meus alunos e alguns colegas brasileiros são os autores desse trabalho de filogenia, que gerou o sistema de classificação que é mais utilizado hoje para esse grupo de organismos. Bom, então, continuando, agora, dizendo para vocês qual é o nome científico e como essas plantas são agrupadas hoje. Porque dependendo do livro, texto que vocês olharem, isso vai estar no livro de ordem, pode estar no livro de divisão, com a terminação fita, ou classe. Né? O que nós estamos utilizando atualmente, inclusive nos livros básicos, sugerindo isso, né? Que as licófitas sejam tratadas dentro de uma classe Licopodiopsida, e samambaias dentro da classe Polypodiopsida. Lembra, licófitas é um termo em português, né, mas também existe em inglês, lycophytes, e samambaias são chamadas de ferns em inglês e samambaias em português, né? Na verdade, de origem do Guarani. Então, aqui é a filogenia. E vamos começar a olhar aquele cladinho primeiro, que é o menor clado, divergiu primeiro, na história evolutiva. Eu falei para vocês, né, a principal sinapomorfia do grupo, ou seja, o que sustenta todo esse ramo é a presença de folhas do tipo microfila, aquela folha com uma única nervura. Os esporângios, eles ocorrem de forma isolada e na axila das folhas. Okay? Essas plantas continuam tendo uma morfologia bastante simplificada, ramificada dicotomicamente. Gente, uma ramificação dicotômica é uma ramificação que não possui uma gema na axila. Okay? Então, quando eu falar ramificações dicotômicas, são ramificações sem a presença de uma gema. Porque se existe uma gema, não é uma dicotomia. Né? Okay? Tá? Pode ser que desenvolva um terceiro ramo. Então, os esporângios ficam aqui na axila das folhas. Nós temos, no mundo todo, cerca de 1.350 espécies, no Brasil, 188. Vocês sabem que a gente monografou esses grupos todos para a flora do Brasil. Então, hoje nós sabemos, mapeamos mais ou menos quantas espécies nós temos. Obviamente, quanto mais a gente estudar esses grupos, mais coisas novas ou diferentes podem aparecer. Mas, no momento, a estatística atual, a gente tem em torno de 188 espécies. A distribuição do grupo é cosmopolita, ou seja, ocorre ao redor do mundo todo, né, nas regiões equatoriais, subequatoriais e subtropical. Né? Essas plantas chegam à periferia de desertos quentes e desertos gelados. Né? Mais para dentro do deserto não tem samambaia nem licófita, mas as periferias dos desertos tem. Okay? Ao contrário do que a gente imagina que samambaia só cresce em local úmido, isso não é verdade. A gente tem grandes populações de licófitas e samambaias que ocorrem em locais considerados bem inóspitos, bem áridos. Tá? Então, atualmente, as licófitas possuem 3 famílias. Família Licopodiaceae, Selaginellacea e Isoetaceae. Aqui, uma fotografia de uma licófita, né, planta da família Licopodiaceae, com os ramos dicotômicos. No ápice desses ramos se formam os estróbilos, onde vão ser produzidos dentro dos esporângios dos esporos. Esses esporos costumam ser dispersos através de correntes de vento e podem navegar longe, bem longe. Tá? Podem, inclusive, cruzar oceanos, permanecer vários anos em suspensão na atmosfera e depois retornar para a atmosfera e ainda germinar. Exatamente porque esses esporos possuem na parede dos esporos uma substância chamada esporopolenina, que protege o conteúdo dos esporos a raios ultravioleta, uma dessecação intensa, ou seja, tipo uma forma de resistência.
Então, esses esporos, imagina quantos esporos devem ter na região de São José do Rio Preto, né? Com um tempo seco que a gente tem, as correntes de vento, então deve ter esporo indo e voltando, não só de samambaia, né? Ou de helicóptero, mas de várias outras coisas. Uma coisa interessante, os esporos são estruturas que praticamente não têm água. É uma estrutura que não reserva água. E a gente tem muitos lipídios. E o que acontece é que a gente consegue juntar esses esporos, por exemplo, e produzir um fogo sem fumaça. Vocês sabem que a fumaça nada mais é do que gotículas de água em suspensão, né? Quando a matéria perde a água, ela faz a fumaça. Os esporos conseguem fazer tipo um flash de máquina fotográfica e não produz fumaça, porque ele não tem água. Então, isso sempre foi usado, ainda é usado em alguns espetáculos de teatro, porque você produz um clarão, alguma coisa, vamos supor que seja uma peça sobre uma feitiçaria ou alguma coisa. Você pode simplesmente pôr fogo nos esporos, faz aquele clarão, dá o efeito cenográfico, sem fazer fumaça. Você continua assistindo as pessoas. Isso foi muito usado. Isso aqui é um colega norte-americano, ele sempre dá palestra e ele sempre traz o vidrinho dele de esporos de licopódio, e é exatamente dessa espécie aqui, licopódio clavato, uma espécie, inclusive, bastante antiga, descrita por Linneu. Ele simplesmente acende um isqueiro e coloca os esporos numa folha de papel e joga em cima da chama do isqueiro, e ele produz como se fosse assim, um clarão. Aí todo mundo aplaude ele, maravilhoso. Bem legal. Parece um feiticeiro dando palestra hoje. Né? Apenas para comentar com vocês que, dentro das licófilas, a gente tem dois grupos. Um que produz esporos, e um único que vai produzir gametófilos, que vai produzir os dois órgãos sexuais. Então, a gente chama que são plantas homosporadas. Aqui em cima, né? Então, as licopodiáceas são todas homosporadas. Significa o quê? Que os esporos são todos do mesmo tamanho, aproximadamente, e eles produzem gametófitos, aqueles que podem durar até 12 anos no solo, e esse gametófito vai produzir tanto anterídeo quanto arquegônio, forma o zigoto, esse zigoto passa por uma série de estágios embrionários e produz um novo esporófito. Né? Quando fica fértil, vai produzir os estróbilos. Aqui é um corte longitudinal dos estróbilos, mostrando aqui os esporos, né? O esporângio, os esporos dentro do esporângio. Só para relembrar rapidamente para vocês que são plantas homosporadas. Né? Já no grupo das selaginelas, estamos subindo aqui, né? No grupo das selagineláceas, nós temos plantas heterosporadas. Aqui tem uma microscopia eletrônica de varredura, mostrando a diferença de tamanho entre os dois esporos. Né? E também existe uma diferença fisiológica desses esporos, que eu já vou mostrar para vocês. E uma outra sinapomorfia que une esses dois grupos aqui, selaginelácea e zoitácea, é a presença de uma lígula, que fica bem na base do esporângio. Né? Aqui é o esporângio, dentro do esporângio tem os esporos. Então, em corte longitudinal do estróbilo, dá para ver, dá até para corar aqui a lígula, e ela aparece claramente. É um apêndice, é uma coisa, uma estrutura vestigial, que aparentemente ela não tem nenhuma função nas selagineláceas. Mas ela serve para finalidade taxonômica, porque algumas selagineláceas podem ter essas lígulas avermelhadas, amarelas ou alaranjadas. Então, isso separa grupos de espécies, o que é bem interessante na hora que a gente está identificando um organismo tão pequeno e achar algo colorido nele. Né? Que eu acho que isso ajuda bastante na hora da chave de identificação. Aqui nós temos um estróbilo que foi diafanizado, né? Ou seja, foi clarificado através de uma técnica, que a gente remove toda a clorofila, e a gente consegue ver aqui os megásporos e os micrósporos. Não sei se vocês conseguem ver de tão longe, mas... Então, essas plantas são plantas heterosporadas, né? Produzem esporos com tamanhos distintos, mas com finalidades distintas também. O micrósporo vai produzir apenas o microgametófito, que vai produzir apenas os gametas masculinos, enquanto que o megásporo vai produzir um megagametófito, que vai produzir apenas os gametas femininos. A reprodução desse grupo é bastante interessante, porque ela pode acontecer autofecundação. Aqui o esporo do microsporângio pode cair em cima do megasporângio aqui, germinar e ocorrer fecundação. Ou seja, os anterozóides podem nadar
até a osfera. Uma outra característica das folhas com plantas microfilas é que todos os anterozoides são biflagelados. E vocês vão ver que em samambaia é bem diferente. Então, formam os dois gametas, ocorre a fecundação, forma nitidamente um embrião, né, que se desenvolve e desenvolve um novo esporófito de célula gemelácea. Tá bom? Só para mostrar para vocês que as sinapomorfias dos grupos elas são bem claras, são bem conhecidas. Né? Tá? As folhas microfilas, algum grupo é homosporado, o outro é heterosporado. Então, isso ajuda a gente a agrupar o conhecimento de como essas plantas podem ser classificadas, em outras palavras. E a outra família, que é a família Isoitaceae, é uma licófita aquática. Uma licófita que ainda depende muito de água para completar seu ciclo de vida. Né? São plantas geralmente que ficam com essa parte aqui submersa, não a parte das folhas aqui, mas aqui. Uma coisa interessante é que exatamente por essas plantas viverem no ambiente aquático, se a gente fizer um corte transversal das folhas, nós vamos encontrar 4 câmaras aeríferas, né, para que possa ocorrer trocas gasosas nessas plantas. Elas ocorrem em ambientes alagados ou temporariamente alagados, ou seja, ela vai precisar de alguma maneira eliminar os gases que ficam no interior da planta. Né? Então, a gente tem essas câmaras aeríferas aqui, isso é muito típico de Isoitaceae. E eu tenho um aluno trabalhando com Isoitaceae. Então, Isoitaceae, a gente tem em mente que é uma planta que cresce em ambiente aquático, portanto, muito provavelmente a evolução do grupo todo sempre foi dentro do ambiente aquático. Mas mais recentemente, eu tenho um estudante, ele encontrou várias espécies novas de isoetes em ambiente de caatinga. E na caatinga, essas plantas só vêm água uma vez por ano, na época em que chove na caatinga e fica um pouco alagada. No restante do ano, ela fica com uma forma de resistência e ela sobrevive ao longo período de seca. E o mais interessante é que essas plantas aparecem nas nossas filogenias como sendo o grupo mais antigo, dentro dos isoetes. Então, na verdade, provavelmente, os isoetes do passado vieram, na verdade, do ambiente terrestre para o ambiente aquático. É ao contrário do que a gente imaginou, especialmente na América do Sul. Bom, esse processo de evolução dos grupos depende, talvez na África tenha sido diferente, talvez na Ásia de outra forma. Mas na América do Sul, a gente publicou isso não faz muito tempo, e a gente revolucionou, na verdade, a maneira de pensar sobre a evolução dos isoetes, tá bom? Agora ele continua o estudo, ele está fazendo um pós-doutorado lá na Alemanha. Então, essas plantas possuem um caule, possuem um crescimento secundário, que é uma coisa estranha para uma licófita, né? Isso é a grande sinapomorfia desse grupo. Ela possui alguma coisa que só é dela, né? Que, na verdade, é a autapomorfia do grupo, na verdade, que é a presença desse caule aqui na forma de um corpo. Então, aqui a planta tem raízes e aqui são as folhas. As folhas produzem, é uma planta também heterosporada, assim como célula gemelácea, e aqui a gente tem os megásporos e aqui os micrósporos. Ficam bem na base das folhas. Aqui. Então, a gente destaca a folha e a gente consegue tirar os esporos dentro do organismo. Ok. Agora, eu falei para vocês que a gente sempre busca características morfológicas para agrupar os organismos. Né? A partir do momento que a gente mudou as filogenias, a gente voltou na análise morfológica dos organismos para perceber por que aqueles organismos saem agrupados naqueles clados. O que será que morfologicamente a gente pode usar para poder explicar o agrupamento de grupos que às vezes estavam em posições bem distintas no mesmo grupo. E, obviamente, não são características macroscópicas muito evidentes. Né? Nós descobrimos que tem estruturas que são bem menores e que a gente pode utilizar para unir esses grupos, caracterizar esses grupos. Então, aqui a gente tem, por exemplo, que esse primeiro grupo de samambaias, lembra, esse aqui é um retângulo azul que estava na projeção anterior. Dentro desse retângulo azul, a gente tem um retângulo um pouquinho mais claro aqui, um azul claro, onde, nessas plantas, todos os esporângios, as estruturas que protegem os esporos das samambaias,
possui mais de uma camada de células em espessura na parede do esporândio. Já eu mostro como ele é formado. E todas as demais samambaias, as samambaias mais derivadas, possuem um esporândio do tipo leptosporândio. É um esporândio que só possui uma camada de células em espessura na parede. E esse esporândio possui um pedicelo, ao passo que esses são sésseis. Né? Então, nossa, tem características morfológicas muito boas para unir os grupos. E uma outra coisa interessante é que todas essas plantas têm folhas megafilas, né? E o anterozoide é multiflagelado. Pode ter mais de 1000 flagelos. Em compensação, o Codiaceae tinha 2 flagelos. Então, são plantas muito diferentes. De um modo geral, no mundo todo, tem 48 famílias, cerca de 10.500 espécies. E no Brasil, nós temos 38 das 48 famílias e cerca de 1.220 espécies. Já tem mais espécies agora, porque estava descrevendo umas espécies novas mais recentemente. Então, a fonte desses dados é sempre fora do Brasil, que está online, que vocês podem consultar facilmente. Né? Então, como é formado um esporândio, como é formado um leptosporândio? A gente utiliza isso como um bom marcador morfológico para a caracterização dos grupos. Gente, o esporândio sempre surge de um grupo de células superficiais iniciais na face inferior das folhas. O desenvolvimento desse esporândio, no final dele, nós temos uma parede do esporândio que tem mais de uma camada de células, 2 ou 3 camadas, e em alguns grupos, 4 camadas de células em espessura. Ou seja, os esporos ficam muito bem protegidos dentro dessas estruturas. Ao passo que o leptosporândio é parte tudo de uma única célula da superfície da folha, de uma célula inicial. Ele vai se dividindo e o produto final é um esporândio que possui uma única camada de células em espessura e que se abre de maneira explosiva. Né? Então, falando um pouquinho das samambaias esporangiadas, atualmente nós temos, é só esse grupinho pequenininho aqui, nós temos 4 famílias, né, e 4 ordens, de acordo com o nosso PPG, e todas possuem esporândio do tipo eusporândio, o que é bem bom para caracterizar o grupo. O grupo mais basal dentro das samambaias eusporangiadas é exatamente o equiseto, que eu comentei com vocês. Ele tinha uma posição incerta e que agora ele aparece claramente dentro do grupo das samambaias. Então, ele é tratado como uma ordem, uma família. É uma família que só tem um gênero. Esse gênero tem distribuição cosmopolita, tá bom? Ocorre aqui, ocorre na África, ocorre na Europa, é muito comum no hemisfério norte também, formando grandes populações de plantas, e se caracteriza por ter esporângio do tipo eusporângio, mas possui os esporângios arranjados em estróbilos, como aparece aqui. E cada um desses losangos que vocês estão vendo aqui tem esse formato, e dentro dele, se a gente destacar isso do estróbilo, que é o corte longitudinal do estróbilo, se a gente destacar um esporangióforo desse e olhar ele de frente, ele vai ter 10 esporângios. Parece, na verdade, um cachinho de banana. Você destaca do estróbilo e olha de frente, eles são 10. Os esporos desse grupo são dispersos pelo vento, e ele possui uma estrutura de flutuação nas correntes de vento que é chamada de elatério. E uma coisa interessante, esse esporo possui clorofila. Então, são esporos de viabilidade extremamente curtas. Quando eu falar isso, são 2, 3 dias de viabilidade. Se eles caírem no ambiente favorável, eles vão germinar. Se eles caírem no ambiente desfavorável, morreu. Gente, só que essas plantas produzem milhões, milhares de esporos. Ainda bem que eles não germinam, né? Senão seria só equiseto. Né? Mas é uma maneira de garantir a dispersão dos organismos, e isso é levado também em correntes de vento. Então, são esporos com clorofila. Nem todos os grupos de licófilas ou samambaias possuem esporos clorofilados, só em alguns grupos. Equiseto, por exemplo, é um grupo que possui esporos clorofilados. Isso aqui, gente, é uma fotografia de verdade, né? Tá? Isso não é um desenho. O esporo, ele é realmente verde, é um verde bem intenso. Tá? É uma pena que o pessoal que teve aula comigo, a gente não conseguiu fazer a prática, né? Porque é muito legal de ver essas estruturas do grupo, porque a gente
costuma abrir os esporângios e os esporos vão perdendo água, né? Porque está úmido dentro do esporângio, ele vai perdendo água e ele vai pulando, assim. O megatério se distende, ele tem um movimento higroscópico muito rápido e muito intenso. Então, ele vai pulando, ele pula de dentro do esporângio. Seria bem legal de vocês poderem observar, né? Gente, curiosamente, é uma planta que tem uma certa, digamos, importância econômica, né? Porque dá para fazer alguns artesanatos com os ramos de ericeiro. Então, aqui está uma fotografia da planta, tem esses ramos podem ser secos, prensados, enfim. E aí você pode, aqui, no formato de uma maçã, né? Isso aqui vende lá na lojinha do Jardim de Nova York. Eles têm vários artesanatos feitos com ericeiro. Um deles é esse negocinho que é uma maçã. É bem interessante. Eu trouxe ele para cá, acho que foi atacado por bicho, sabe? Você acha que eu comi um pedacinho dele. Outro dia que eu descobri na minha prateleira, já tem um furinho, já tem alguma broquinha, algum bicho nele. Gente, esse grupo se caracteriza por ter os ramos verticilados, folhas verticiladas, formando uma coroa, exatamente na união. Uma planta que tem um corpo nó e entrenó, parece um bambuzinho. Né? Inclusive é fácil de destacar. Quando você destaca, você consegue ver essas folhas verticiladas formando uma coroa em torno da região do nó da planta. É bem interessante. São plantas também que crescem associadas com regiões alagadas e elas possuem o caule, por exemplo, ele é oco. E possui também essas câmaras aeríferas aqui. Então, na verdade, isso aqui não é uma estrutura sólida. Se a gente fizer um corte transversal, a gente vai ver que é uma estrutura oca. Isso é para permitir as trocas gasosas no interior da planta. Se a planta não tivesse esses espaços intercelulares ou mesmo dentro do corpo, ela explodiria. Né? Tá? Uma outra família das samambaias, Leptosporangialis, a família Ophioglossacea, é uma planta epífita, costuma ser umas plantas epífitas pendentes, e forma os esporangios espiguetas na base da folha. Vocês não tinham ideia de que isso parecia uma samambaia, né? Olhando de longe, parece que é uma samambaia chifre de viado. Mas a forma como são formados os esporângios é bem diferente. São essas formas de espigas aqui. Tá? E lembrando que são eusporângios, são estruturas que possuem mais de uma camada de células em espessura. Né? Uma coisa interessante desse grupo é que ele quase não tem raiz. Tá? Na verdade, a nutrição dessas plantas ela é feita através de uma associação com fungos, no caule da planta. Então, é o fungo responsável pela absorção de água e nutrientes. Okay? Nutrientes que estão em cima desse tronco que a água traz quando chove. Tá? Uma outra samambaia, que também é uma samambaia eusporangiada, finalmente tem um esporângio aqui, um close para vocês. Isso aqui não é uma casinha de bicho, tá bom? Parece uma casinha de bicho, né? De inseto, uma coisa assim. Mas, na verdade, os eusporângios ficam na face inferior das folhas, aqui está bem verdinho, né? Aqui um pouquinho mais maduro, uma pena que não dá para ver, mas ele se abre com uma grande fenda longitudinal e cada esporângio se abre por essas fendas aqui, liberando os esporos que geralmente são dispersos nas correntes de vento. Bom, são plantas que ocorrem no subbosque de florestas, no interior da Mata Atlântica, de São Paulo é super comum, mas lá na Serra do Mar, né? Não nas matas do interior do estado. São plantas que se caracterizam por ter uns apêndices, que a gente chama de estípulas, né? Não é exatamente igual a uma estípula de fanerógamas, mas recebe o mesmo nome, que são apêndices foliáceos na base do pecíolo da folha. Gente, esse negocinho roxo que vocês estão vendo aqui é que essas plantas acumulam amido. E algumas tribos indígenas, inclusive, comem essas batatonas que se formam na base das folhas. Isso aqui não foi corado, não. É só um corte mostrando o ápice do caule, porque ele é um caule que fica endurecido, forma umas batatonas desse tamanho. Assim. Se você pegar um facão e cortar, e abrir e olhar ele por dentro, ele tem essa coloração aqui, porque são grãos de amido. Dá para facilmente fazer uma raspagem, assim, com um gilete, colocar numa lâmina e observar o microscópio. Milhares, milhões de grãos de amido. Dá para ver direitinho. Então, isso aqui é uma fonte de alimento. Né? Obviamente, precisa saber preparar. Eu me pergunto, eu não tenho menor ideia de como faz isso, mas a gente come.
ou comiam, né? Os índios que habitavam no nosso litoral. Tá? Ok, então, lá nós tínhamos o Deosporândio. No restante das samambaias, nós temos leptosporândios. Só que os leptosporândios possuem formas diferentes. E também eles podem ser utilizados no agrupamento das diferentes categorias hierárquicas dentro da classificação de samambaia. Então, a gente pode ter esse anel de células do esporângio, ele é responsável pela abertura explosiva do esporângio. Então, nós podemos ter grupos onde o anel é vestigial, alguns o anel é apical, tipo um bonezinho em cima do esporângio. Ele pode ser inclinado em relação ao pedicelo do esporângio, ou pode ser vertical, bem na direção do pedicelo do esporângio. Isso varia dependendo do grupo. Como vocês podem ver, esse tipo de esporângio está dentro desse indicado aqui nesse retângulo maior vermelho, que é exatamente porque ele ocorre na maioria dos grupos mais recentes de samambaias. Então, é uma sinapomorfia desse grupo, né, dos grupos que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Então, é o que tem um o esporângio, um anel de células que se chama ânulo, na posição vertical. Olhando essas plantas um pouquinho mais de perto, agora nós estamos na primeira família, a família mais basal, dentro das samambaias, né? Dentro da classe Polypodiopsida. Esse aqui é o gênero Osmundastrum, desculpem, e aqui são as folhas estéreis e aqui são as folhas férteis. Essa planta tem esporos clorofilados. O que vocês estão vendo aqui são os esporângios, e está verde porque dentro do esporângio tem os esporos com clorofila. Essa parte que já está marrom aqui significa que o esporo já saiu de dentro do esporângio. Aí a planta vai ficando com essa cor marrom, amarronzada. Esse grupo possui um anel de células vestigial, que tem uma fotografia tirada numa lupa, né, do esporângio se abrindo assim em duas metades. E esse anel de células fica na lateral dele aqui. Essa planta se caracteriza por ter um pecíolo achatado na base, que inclusive separa o gênero Osmundastrum de Osmunda, que é um outro gênero que é irmão desse daqui do Silogenides. Os esporos são clorofilados, e é uma coisa interessante porque a estrutura das folhas férteis formam essas panículas, e essas plantas produzem muitos esporos. Isso aqui é um grupo que ocorre no hemisfério norte, tá? E na época do início da primavera, as pessoas têm alergia por causa dos esporos, porque ela produz muitos esporos. E essas plantas germinam super rápido depois que a neve derrete. Isso é bem interessante nesse grupo. Aqui nós temos uma outra família, a família Reginaceae, que possui essas ramificações pseudodicotômicas. Por quê? Porque na axila das dicotomias há uma gema, tem uma característica desse grupo, só esse grupo tem as folhas se dividindo dessa forma, e os solos se formam aqui na face inferior das folhas, e eles possuem esporângios cujo anel de célula é oblíquo em relação ao pedicelo do esporângio. Então é muito fácil de identificar os gêneros nessa família, mas as espécies é um pouquinho mais complicado, porque precisa de características mais microscópicas. Né? Tudo que precisa ficar olhando muito no lupa ou no microscópio dá muito mais trabalho, né? Preparar lâminas e tudo mais. Então, dentro da ordem Spizales, que é uma outra ordem, é aquela que possui o esporângio com um anel de células apical, o ânulo apical. E, em geral, ele fica num ângulo de 90 graus com o pedicelo do esporângio, formando um ângulo de 90 graus. Essas plantas se caracterizam por ter folhas que se diferenciam em uma parte estéril e uma parte fértil. Vocês conseguem ver aqui na extremidade essa parte marrom? É exatamente aqui que se formam estruturas similares ao que vocês estão vendo aqui, onde são produzidos os esporângios e os esporos. Os esporos são produzidos dentro do esporângio. E aqui a gente também tem um gênero bastante conhecido, tem bastante planta por aqui nessa região, que é o gênero Armênia, onde o primeiro par de pinnas da folha se transforma em pinnas férteis. E essas pinnas ficam balançando no vento, né, e ajudando a dispersar os esporos. Às vezes você bate numa planta dessa, balança assim, você vê o fluxo de esporos nas correntes de vento. Quem tem alergia, passa apertado com isso, viu, gente? Porque realmente
da alergia. Na hora que você está prensando o material, também é um multi-esporte. Então, é um grupo fácil de ser caracterizado. Ainda dentro da ordem Schizaria, a gente tem a família Ligodiacea. Gente, a família Ligodiacea é uma planta trepadeira, tá? Uma samambaia que tem um hábito de crescimento trepador e forma folhas de 40 a 50 metros de comprimento. A planta surge no solo, encosta numa árvore, ela vai se enrolando na árvore, sobe, chega até o céu da floresta. Então, na Amazônia, a gente tem registros de folhas com 40, 50 metros de comprimento. E, por esse caule crescer tanto, ele é estreito, ele forma como se fosse um fio. Isso é utilizado para fazer artesanato em alguns lugares na Ásia. Então, tem tanto dessas plantas nas florestas lá, que eles utilizam para fazer leque, ou para fazer um cesto, para colocar frutas, coisas assim. E a parte fértil dessa planta fica na margem das folhas. E aqui tem umas bolsas, não sei se vocês conseguem ver, são umas bolsas. Está pendurado aqui um artesanato. Então, formam essas tigelinhas, formam esse leque, mas também bolsas. É muito interessante, a gente tem ideia, né? Você não vai... O pessoal acha que é só cultivo, né? Mas é muito mais cultivo, só planta cultivada em casa. Né? Gente, agora voltamos, e agora temos aqui a primeira família de samambaias que são aquáticas. Lembra? Isoetaceae é a licófita aquática, e aqui agora a gente tem, dentro das samambaias, um grupo aquático, essencialmente aquático, que é o grupo das Salviniaceae e Marciliaceae. Essas plantas são bastante interessantes porque elas são completamente adaptadas morfologicamente para a vida na água. E uma coisa interessante, que a gente, acho que vocês já viram essa plantinha, muito comum em aquário e represas. Aqui na represa tem bastante do preto. E é comum a gente ver em cima dessas folhas gotículas de água, gotículas bem formadas de água. Já vocês vão ver por que elas se formam. E essas plantas têm uma parte que é uma folha que ajuda na flutuação e as folhas que ficam para fora da água. Então, o que a gente acha que às vezes é raiz, não é raiz. Essa planta não tem raiz. Porque essa planta tem um órgão de flutuação que é uma folha modificada. Na verdade, são 3 folhas em um ramo. Uma serve para flutuação, que é essa que fica submersa na água, e essas 2 que ficam para fora ajudam a flutuação também. Essas plantas possuem nas folhas em corte transversal bastante aerênquima, que são aqueles espaços intercelulares. E por que isso aqui não é uma raiz? Porque é exatamente nessa estrutura que se formam os esporângios. Lembra? Nós estamos falando de samambaia, que se reproduz por esporos. Os esporângios se formam na parte que está dentro da água. Então, a dispersão dos esporos é no meio líquido, tudo acontece de forma submersa. Tá bom? Então, às vezes as pessoas falam, nossa, tem uma raiz aqui. É comum vender isso também em loja de aquário, não sei se vocês já viram. Você coloca e os peixinhos comem, né? Porque você acha que ele está comendo a raiz, mas ele não está comendo a raiz, ele está comendo a folha que fica submersa. Isso é bastante comum. É também bastante comum que ocorra junto com essa folha submersa muitos micro-organismos, né? Por isso que é usado em aquário também. Tem muita coisinha para eles comerem nessas folhas que ficam submersas. Gente, outra curiosidade desse grupo. Aqui nós temos os tricomas que ficam na superfície, onde estava aquela gotícula de água. O que significa? Essa aqui é uma microscopia de varredura. Esse tricoma ele tem uma papila, e, na verdade os tricomas ficam em cima da papila. E eles são unidos pela extremidade. Parece aquela coisinha da batedeira de bolo. Vocês conhecem uma batedeira de bolo, não? Tá? Então, eles se unem aqui no ápice. O que acontece? Se uma gotícula de água cai aqui em cima, ele não encosta na superfície da folha. Por causa da tensão superficial da água, ele forma aquelas bolinhas de água e fica em cima dos tricomas. Não fica em contato com a folha, não apodrece a folha, não afunda a folha. Você não consegue afundar essa folhinha, você empurra e ela volta. Tá? Então, é uma estrutura extremamente bem adaptada. E óbvio, né, que algum inseto iria se aproveitar disso. Né? A gente tem esse besourinho aqui, que deposita
seus ovos aqui, exatamente onde a água nunca chega. Então, ele garante que ele vai conseguir deixar os ovos ali, os ovos não vão ter contato com a água, e depois os ovos eclodem, obviamente, né? Então, está tudo garantido para ele no seu ciclo de vida. Tá? Então, é uma planta muito interessante nesse aspecto. Uma outra planta que vocês conhecem, o falso trevo de 4 folhas, que é da família Marciliaceae. Não sei se vocês já viram isso para vender. Às vezes está lá, tem um trevo de 4 folhas. A gente tem culturalmente associado aqui um trevo de 4 folhas da sorte, né? Então, essa população inteira de plantas dá muita sorte, né? Todas as folhas têm 4 folíolos, né? Então, assim, não, né, gente, tá? Um trevo de 4 folhas são de outras famílias, né? Esse que dá sorte, dizem que dá sorte. Mas aqui em Marciliaceae são sempre essas 4 folíolos. Essa planta também se desenvolve, é uma planta aquática, e no caule dela a gente vai encontrar aqui os esporocarpos, que são estruturas que também ficam dentro da água, e quando ele está maduro ele se abre, ele se rompe e libera os esporos. Gente, esses esporos são sempre liberados de uma forma de uma gelatina, igual uma desova de sapo. Fica aquele monte de... Quando você acha uma desova de sapo, tem os ovinhos, né, envoltos numa mucilagem. Aqui a gente tem os esporos envoltos numa mucilagem. Por quê? Porque garante que não vai secar imediatamente após a dispersão. Né? Garante isso. Porque, às vezes, está num lugar onde tem água, mas essa água pode secar em alguns dias. E a planta não conseguir fazer sua reprodução cruzada. Tá? Gente, grupo das samambaias arborescentes. A gente tem 8 famílias, mas as principais 2 famílias que tem aqui no Brasil é Ceateaceae e Dicksoniaceae. Gente, Ceateaceae forma essas samambaias arborescentes, muito comum na Serra do Mar, quando vocês estão descendo para o litoral, vocês avistarem aquelas samambaias com troncos enormes. Algumas delas podem ter 2, 3 metros de comprimento, mas na América Central elas chegam a 6 metros de comprimento. Então, são plantas. Na Amazônia tem algumas espécies dessas samambaias arborescentes, mas elas são mais, o local mais rico aqui no Brasil é na Mata Atlântica. Tá? As plantas, então, são samambaias que desenvolvem uma forma de impacto, ela também tem o ângulo inclinado em relação ao pedicelo do esporângio. E, gente, da família Dicksoniaceae, de onde se extrai o xaxim verdadeiro, que agora é completamente proibido o extrativismo de xaxim, né? Não só de xaxim, todas as samambaias arborescentes de todos os lugares do mundo, elas fazem parte da lista de um órgão chamado CITES, que regula o comércio de plantas. E, portanto, essas plantas elas são proibidas de serem coletadas e exportadas. Todas, porque elas estão realmente em risco de extinção. Algumas na América, na região do Caribe, já não se encontram mais, a não ser jardim botânico. Na natureza, você não encontra mais. O pessoal destrói a floresta, essas plantas às vezes crescem no subbosque da floresta, no lugar sombreado. Se você tira as árvores maiores da floresta e expõe essas plantas, elas morrem. Um dia eu estava descendo para o litoral, tinha lá, condomínio samambaia. Aí você olhava, tinha um monte de samambaia arborescente. Na volta das férias, não tinha mais nenhuma, porque elas secaram todas. Então, assim, condomínio samambaia, né, o ex-samambaia, porque não tinha mais nenhuma samambaia lá. Eles deixaram só as samambaias, sabe, para fazer propaganda do condomínio que eles iam construir. E aí, na volta das minhas férias, estão todas secas, porque você expôs as plantas ao sol direto, elas morrem. Então, se você tirou o equilíbrio ali do ambiente, já era, né? Tá bom? Então, os solos também se formam na face inferior das folhas. Gente, imagine uma folha dessa, de 3 metros de comprimento, produzindo inúmeros esporângios, dentro de cada esporângio, 64 a 32 esporos. Imagina se todos eles germinassem e desse certo, e virassem uma samambaia arborescente, a gente não teria nenhum samambaia, né? Ainda bem que nem sempre isso acontece. Mas, geralmente, onde a gente encontra essas populações de samambaias arborescentes, tem vários indivíduos, né? Não é um só. Ok? Exatamente por causa dessa colonização. Que ela é rápida, né? Até. Mas para uma samambaia dessa, a gente chegar a ter 2, 3, 4, 5 metros de altura,
ela leva algumas centenas de anos. Bom, por quê? A gente tem estudos recentes feitos em florestas do México que mostra que essas árvores produzem 2 a 3 folhas por ano. E alguns desses grupos deixam claramente cicatrizes das folhas que já caíram. Então, você consegue fazer uma estima que se produz 2 a 3 folhas, então você conta quantas cicatrizes tem, divide por 2 ou por 3, faz uma média, dá para ter uma ideia da idade daquele ramo, né? Daquela árvore. Ela tem um porte arborescente, mas não é uma árvore. Tá bom? Na verdade, é uma estrutura bastante, como é que fala? Frágil. Né? Ela não forma um tronco lignificado. Simplesmente ela tem um crescimento rápido em algumas, em outras é bem lento. Dixônia, por exemplo, é bem lento. E produz 1 ou 2 folhas por ano. E as folhas duram muitos anos. Então, para cair a folha, precisa de alguns anos. Tá? Então, são plantas de crescimento muito lento. Por isso que todas estão ameaçadas de extinção. A gente consumiu mais rapidamente a planta ou destruir o ambiente delas mais rápido do que elas conseguem repovoar uma determinada localidade. O pessoal fala que às vezes, não, a gente vai reconstituir a mata, reconstituir a vegetação. Claro, com coisas que crescem rápido você consegue fazer isso. Mas se naquela área tinha samambaias arborescentes, isso vai levar algumas centenas de anos. Né? Então, muito cuidado nessa hora na hora de fazer isso. Tá? Gente, então, o maior grupo de samambaias são os folicultuários, que tem o ano na posição vertical, aqui por hoje. Uma coisa interessante, 80% das samambaias atuais são atuais. Já vou mostrar uma filogenia datada para vocês. Eu me lembro que como é que eu aprendi isso na minha graduação? Lá no Jurássico, né? Eu aprendi que, naquela época, que samambaias eram um final de linha evolutiva. Por quê? Porque era um grupo extremamente antigo. Hoje nós temos menos espécies, comparativamente com outros grupos. Então, teoricamente, é um grupo, digamos, um final de linhagem evolutiva. Né? Assim, comparando mais ou menos as samambaias com as tartarugas. Né? Nossa, os quelônios, né? Coisa assim, fim de linha evolutiva. Não. Exatamente o contrário. Os trabalhos mais recentes demonstraram que 80% das samambaias mais recentes são bem recentes. E algumas surgiram depois das falerófilas. Já eu comento um pouquinho mais sobre isso. Então, a característica principal é ter esse esporângio nesse formato. Aqui uma fotografia do esporângio que foi retirada da planta e colorido. Então, tem um pedicelo, o ângulo está aqui, né? Parece uma letra U, né? Aí dentro dele cheio de esporos. Esses esporos vão germinar, vão produzir os gametófilos, em geral, na forma cruciforme, nem sempre é assim, e na face inferior desse gametófilo vai produzir os gametos, que vão ser responsáveis pela fecundação cruzada nessas plantas. Gente, uma das famílias que tem uma importância, ela tem uma importância econômica ruim, eu diria. Por quê? Aqui nós temos o gênero Pteridium. Esse gênero Pteridium forma uma população gigantesca de plantas e que invadem pastagens. O gado come essa planta, porque os brotos jovens são palatáveis. Né? Eles comem essas plantas, mas essas plantas são ricas em alcaloides. E o que acontece é que ele acaba produzindo câncer nos animais que comem essas plantas. Tem fotografias na literatura de boi e outros bichos que pastam com a boca completamente cheia de feridas, porque na verdade é tipo um câncer de pele, câncer na língua e também no trato digestivo. Então, o local onde cresce o pterídeo é super difícil de extinguir essas populações também, porque ele tem um caule subterrâneo. Então, para você poder extinguir isso do lugar, você tem que remover o solo, tem que arrancar. Não basta passar algo e cortar, porque ele brota bem rápido depois. Então, na verdade, tem que tirar o solo, tem que remover o solo. Isso custa caro, mas dá trabalho. E também, se o gado comer, é fatal. Mas, obviamente, tem uma planta de uma outra família, da família Mononucleaceae. Aqui a gente tem Mateúcia struthiopteris. Gente, essa plantinha aqui, vocês estão vendo os bacos, as folhinhas jovens? Ela é comestível. Obviamente que para que ela seja
comestível e palatável, tem que cozinhar bastante tempo para poder quebrar o princípio ativo das substâncias que são tóxicas para nós, mas é possível comer. Isso aqui é vendido nos Estados Unidos, inclusive como conserva enlatado, como palmito, como ervilha, em lata. É bem comum de encontrar no supermercado. Tá? Aqui no Brasil, em Minas Gerais, na região de Ouro Preto, as pessoas têm um prato típico com pterídeo. Eu comi uma vez só, né, para experimentar, ver como é que era. Eles fazem um cozido com os brotos de pterídeo com carne de porco. E é bem... a consistência é uma consistência de um brócolis mais duro, digamos assim. O sabor não é similar ao do brócolis, mas quando você põe na boca e mastiga, dá a impressão que você está comendo um brócolis. Fake brócolis, né? Assim, falso brócolis, tá? E eu perguntei para... Eu falei, olha, vocês sabiam que essa planta, né, ela é tóxica, não é uma planta que deveria ser comida. Aí a pessoa me explicou que ela faz o prato da seguinte maneira: ela deixa ferver por 7 horas. Ela falou que fica saindo uma espuma. Ela vai tirando a espuma, vai tirando a espuma. Quando para de sair espuma, é porque tá bom. Não trabalhão, né? Depois ela mistura em carne de porco e serve com arroz. Uma cerveja, né? Então, é uma consistência estranha. Comi uma vez só, confesso que fiquei com medo. Mas, foi para experimentar só. Esse daqui eu cheguei a comer, bem mais gostoso, tá? E produz muito, né? Quando começa no início da primavera. Gente, no Japão, eles abrem os parques nacionais para que as pessoas que moram no entorno dos parques possam entrar e colher os brotos de samambaia de Mateus e Struthiopteris, uma planta do hemisfério norte. Mas tem no Japão também. E a população local, porque isso é uma tradição, comer brotos de samambaia. Mas não precisa dizer para vocês, tem uma alta incidência de câncer de trato digestivo no Japão por causa do hábito de comer brotos de samambaia. Então, assim, por favor, não vai acampar, não inventa de comer broto de samambaia, tá bom? Não é uma boa ideia. Nada de fazer chá de cogumelo também. Gente, então vamos lá. A ordem polipotiária, uma das famílias que tem bastante bem interessantes, são plantas hemiepíficas. São mais de plantas terrestres, aquáticas, epíficas, hemiepíficas, rupícolas. E a planta hemiepífica, ela começa o seu desenvolvimento no solo, ela nasce no terrestre e depois passa a ser epífica. Então, ela é hemiepífica, uma parte da vida é terrestre e uma parte da vida é epífica. Então, a gente tem esses grupos, são plantas samambaias que crescem aderidas aos troncos das árvores na Mata Atlântica, é muito comum, isso aqui é o gênero Polybotria, produz frondes férteis com muitos esporos, muitos esporângios, e forma grandes populações no subbosque da Mata Atlântica. É um grupo bem bonito de ver ao vivo, assim, porque você fala, nossa, isso aqui é uma samambaia, e ela inclusive cresce no solo e vai para as árvores. Chega até ao céu da floresta. E pode acontecer ao contrário também, ela pode surgir como epífita, e se ela encostar, crescer para baixo e encostar no solo, ela passa a ser terrestre. E aí ela se mantém como terrestre. A coisa curiosa é porque as folhas terrestres são diferentes das folhas que ficam como epífita. Tem uma morfologia um pouco diferente. Isso, obviamente, já causou grandes problemas na taxonomia do grupo, porque ora era descrita a fase terrestre, ora era descrita a fase epífita, mas na verdade era a mesma espécie. Só era uma variação morfológica. Gente, o grupo das avencas, samambaias, carinha de samambaia, né? Muito cultivada. Adianto, esse gênero aqui é o gênero de samambaia mais cultivado no mundo todo. Existe um livro dessa grossura assim, só de variedades e formas de avencas. Aí tem híbrido, é super difícil na taxonomia do grupo, mas é uma planta muito cultivada há muito tempo. Né? Então, e a gente tem um grupo também muito grande, não só aqui no Minotrópico, mas na China. Eu participei da Flora da China e
A gente tem algumas espécies chinesas que foram introduzidas na nossa flora, de avencas e de outras samambaias. Aí quando eu vi, nossa, é idêntico, é a mesma planta, exatamente a mesma, as plantas estão introduzidas aqui. Só que eu tive a oportunidade de ir na China, e quando eu cheguei lá, eu vi que a planta que cresce lá é muito maior que a nossa. Então, obviamente, no local de origem, as plantas são muito mais robustas. A planta introduzida em outro lugar, ela ficou um pouco menor, mas pode acontecer, né? Ela está fora do hábitat natural, né? Digamos assim. Então, a gente tem as avencas. Aliás, esses daqui tem aqui no corredor da botânica, ali perto do laboratório que vocês têm aula, que é a adianto peruviano. Na verdade, o peruviano, que é uma planta realmente cultivada em vasos, né? Não é uma planta nativa no Brasil. Ela só ocorre aqui em cultivo em vasos, do jeito que vocês estão vendo. Mas nem todas as plantas que estavam cultivadas em vasos ficaram no vaso, né? Algumas invadem as florestas, invadem e acaba sendo, a gente pode dizer, se naturalizando o brasileiro. Né? Tem várias espécies de samambaias. E algumas são extremamente prejudiciais para a flora nativa, porque elas competem com espaço, com nutrientes, né? Formam grandes populações, inclusive. Especialmente as asiáticas. Tem algumas africanas também, tá? Tem algumas selaginelas da África. A gente tem um problema com uma selaginela africana introduzida lá na área do Jardim Botânico em São Paulo. Ela ficava na estufa, como cultivo para botar nas pessoas, só que ela escapou da estufa. E lá é uma área de reserva, um parque estadual. E ela está por todo o parque, todos os barrancos, em todos os lugares. E todo mundo acha que é uma planta nativa, né? Mas é uma planta introduzida da África. E o que é pior, ela foi parar numa outra reserva do Instituto de Botânica que fica lá na Serra do Mar, em Paranapiacá. Então, assim, é horrível, né? Alguém levou e pronto, ela se estabeleceu. E ela não deixa espaço para ninguém. Ela toma conta de todo o espaço. Tá? O que é muito ruim, né? Ela impede a germinação de semente, impede tudo. Ela toma conta do lugar. Então, a gente tem muitas samambaias que são epífitas, gente. O que é uma característica bastante interessante. O epifitismo, ele só foi possível para essas plantas depois da existência de um suporte, né, de uma outra árvore que pudesse ser o suporte. E aí, curiosamente, nas filogenias mais recentes, a gente tem o seguinte: isso aqui é uma filogenia datada, comparando as samambaias com as plantas com flores. Gente, esse retângulo vermelho, aqui tem escala do tempo geológico, não dá para vocês verem, né? Mas samambaia, os precursores, surgiram há cerca de 450 milhões de anos atrás na história evolutiva das plantas, né? Os organismos classificados como plantas, foi se diversificando ao longo do tempo. Entretanto, nos últimos 100 milhões de anos, se a gente olhar a filogenia, o maior número de nós aqui de diversificação das samambaias e das angiospermas aconteceu junto. Então, significa que essas plantas se diversificaram ao mesmo tempo. Algumas depois e algumas um pouquinho antes. Mas foi no intervalo de 100 milhões de anos. E vocês observam que algumas samambaias estão depois aqui, né? A escala evolutiva aqui, ó, surgiram depois, tá? E se a gente somar os polipodioides, que era aquele retângulo laranja maior, tem o maior grupo de samambaias, representando 80%, se eu somar essas porcentagens aqui, ó, dos polipóides basais, polipóides, eupolipóides 1 e polipóides 2. Se eu somar, dá 80%. Significa o quê? As samambaias atuais são recentes. 80% do grupo. Então, embora tenha surgido muito lá atrás na história evolutiva, as plantas recentes são recentes e em maior número. Isso foi o resultado de um trabalho que saiu publicado na revista Nature, dizendo que o título do trabalho dizia: as samambaias evoluíram às sombras das angiospermas. O título romântico, mas que representava exatamente o resultado do trabalho. A filogenia datada de todos os grupos que eles conseguiram sequenciar até então. E, na verdade, depois a gente sequenciou mais plantas e a gente percebeu que o resultado só corrobora
E muitas das samambaias mais recentes se desenvolveram nos últimos 10 milhões de anos. Eu estudei o gênero, que tem mais de 50 espécies no Brasil, e se diversificou na Mata Atlântica nos últimos 10 milhões de anos. Ou seja, é um grupo extremamente recente. Então, eu tive que refazer meu estado mental, né, que eu aprendi que samambaia no final de linha evolutivo, e é exatamente o contrário. Samambaias atuais são atuais, e representa esse boom de diversificação junto ou depois do surgimento das angiospermas. 80% é recente, e a maioria desse recente é epífita. Ou seja, para que a planta seja epífita, tinha que surgir o suporte. Ou seja, surgiu a angiosperma primeiro e depois a samambaia. Ok? Então, isso é bem curioso, né? Isso a gente modificou, mudou muitos paradigmas, assim, da maneira que a gente pensava, não só na história evolutiva, mas o que a gente deve fazer para não deixar extinguir essas plantas, né? Porque, além de tudo, elas são recentes. Não é uma coisa ritual que está aí. Então, é muito interessante, o autor desse trabalho é o Schneider, isso foi publicado em 2004, de lá para cá só foi corroborado. Bom, cada vez mais a gente acha uma evidência de que as plantas são extremamente recentes, jovens, mais jovens que as fanerógamas, o que é bem interessante, 80%. Ok, onde são os lugares mais diversos na região neotropical para samambaia? Nós temos aqui, gente, os centros primários de diversidade, ou seja, a gente tem o maior número de variabilidade genética nas populações das plantas que ocorrem aqui. A gente tem aqui na América Central, nos Andes, né? Os Andes é o local mais diverso, na Mata Atlântica do Brasil, especialmente na região sudeste do Brasil, onde exatamente a gente tem as maiores cidades, né? Coincidentemente, onde tem as maiores cidades. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, riquíssimo são Minas, né? Riquíssimo em samambaia. Minas Gerais é o estado que tem a maior diversidade e maior número de espécies. Nem sempre o maior número de espécies significa maior diversidade, tá bom, gente? Mas tem muitas espécies. E é exatamente na região sudeste do Brasil. Existem centros secundários, onde tem um pouco menos de espécies, mas também é muito rico. Na verdade, aqui, desculpa, gente, aqui na América Central, que é sul dos Estados Unidos, né? Califórnia, a região do deserto da Califórnia é riquíssima em samambaia, viu, gente? Mas são grupos adaptados aos ambientes gélidos. Né? Bom, então, resumindo, né, gente, as plantas vasculares sem sementes, sem flores, sem frutos e sem sementes, são tratadas em duas grandes linhagens, as licófitas e as samambaias, que são chamadas licopodiopsida e polipodiopsida. A principal característica desse grupo possui as folhas do tipo licofila, as samambaias, as folhas do tipo megafila. Licopodiáceas, Selaginellaceae e Suetáceas são as famílias atuais. O que surgiu primeiro na escala evolutiva. Esse grupo é o grupo mais derivado. Então, as folhas megafilas, a gente tem as samambaias eusporangiadas, onde a gente tem 3 ordens e 3 famílias, e aqui as leptosporangiadas, 11 ordens e 2 famílias, onde estão 80% das samambaias atuais. Então, esse é o retrato que a gente tem desse grupo agora. Né? E quanto mais a gente estuda, mais a gente entende que o grupo talvez seja mais diverso do que a gente imagina. Isso, sem dúvida nenhuma, abre caminho para várias pesquisas diferentes. Agora, as pessoas estão sequenciando o genoma completo dos organismos e a gente pode obter muito mais informações dessa história evolutiva. Né? Basicamente, o que eu mostrei para vocês era baseado em genoma do cloroplasto,
e algumas sequências de núcleo desses organismos. Mas, basicamente, do cloroplasto. E, mais recentemente, agora tem sido feito o genoma total. E também a gente descobriu mais fósseis, principalmente na área da China. Então, novas filogenias serão rodadas mais para frente, com um sequenciamento genético muito mais completo e com uma datação fóssil mais precisa ainda. Eu acredito que nós não teremos grandes mudanças, mas nós teremos resolução de clados que ainda não têm muito suporte, não estão muito bem resolvidos. Tá bom? Então, assim, o futuro nesse sentido é bem promissor. Lembrando que o Brasil é parte dessa diversidade mundial, né? E a gente tem que, principalmente aqui na Mata Atlântica, onde a gente encontra um maior número de indivíduos, de espécies e tudo mais. Então, vamos lá, eu vou tentar manter essa diversidade aqui. Obrigado. Espaço agora para perguntas, tanto da plateia presencial quanto da plateia remota também. Questão no total, né? Não faz. Tem curiosidade, na verdade. Não é um grupo que eu tenha estudado além da graduação algum dia, né? Mas o que assim, achei interessante mostrar que a forma de dispersão, basicamente, das samambaias é pelo vento, né? E a gente vê que nas fanerógamas tem vários outros tipos de dispersão, né? Hidrocoria, enfim, tem hidrocoria, um monte de outras formas. E aí, você mostrou que a evolução delas, né? Elas são tão recentes quanto muitas fanerógamas. Há alguma explicação para que a gente não tenha outras formas de dispersão? Por que não surgiram outras formas de dispersão, como aconteceu nas fanerógamas? Eu diria que 90% é pelo vento, mas uma parte é pela água, outra parte pode ser feita por pequenos insetos. Pode ser também feito por formigas, que andam em cima das folhas. A gente, assim, quando os esporângios estão se abrindo, ele se abre e o esporo está úmido ainda. Ele não perdeu água completamente, ele é pegajoso, em outras palavras. Assim como o grande pólen. O que acontece? Formigas andando sobre as plantas e sobre os troncos das árvores, elas encostam e elas são capazes de levar esses esporos. Elas também servem como agente dispersor de esporos, porque elas caminham e levam os esporos embora. Então, isso ajuda. Alguns pássaros também utilizam pequenos pedaços, fragmentos de samambaia para a construção de ninhos. Especialmente os samambaias que têm rizoma longo limitante, eles pegam aqueles pedaços grandes de samambaia e levam para fazer ninho. Daí eles colocam enroladinho em 5 quilômetros, e eles enfeitam com líquidos. Eu tive que colocar de uma forma. E fica bem redondinho, assim, bem bonitinho. E, obviamente, eles ajudam, porque quando eles pegam, eles levam folhas férteis e eles levam isso voando. É óbvio que vai caindo fora em todo lugar. Ou seja, mas a forma conhecida, mais eficiente, ainda é o vento. Né? Correntes de vento, vocês sabem, né, gente? O tempo esquenta, as correntes de vento fazem a atmosfera girar nesse sentido. Né? O ar quente sobe e o ar frio desce. O ar quente sobe, o ar frio desce. E nisso vai esporo para cima, tem esporo para baixo. Se existir um vento lateral, ele vai para longe. Nós temos registros, já foram feitos de tudo, gente, nos esporos. Nós temos estudos da década de 70 que colocaram uma placa de gelatina do lado de fora de um avião. Era para entender a dispersão de samambaias, de esporos de samambaias adolescentes nas ilhas do Caribe. Por quê? Porque algumas espécies são endêmicas só de algumas ilhas. Além de tudo, tem isso também. Então, assim, o que é endêmico em Cuba é de Cuba, e está lá em Porto Rico e de Porto Rico.
o que é da Jamaica é da Jamaica. Ou seja, o que acontece? Ocorre dispersão dos esporos a longa distância. O que acontece? Por que a Jamaica é tão perto de Cuba? Por que as espécies da Jamaica não ocorrem em Cuba e vice-versa? Então, assim, esporos chegam pelas correntes de vento, foi feito experimento com placa de gelatina, do lado de fora do avião. O avião vai de um sentido para o outro, depois você tira os esporos que grudaram na gelatina, daí tinha de tudo, né? Desde pequenos animais na gelatina até insetos, tinha tudo. Mas tinha esporo de samambaia. Ocorre a dispersão, mas os esporos não conseguem produzir, germinar, produzir gametófitos, ocorrer fecundação e produzir novas populações em outros lugares. Daí, assim, a conclusão era que a migração não necessariamente resulta numa nova colonização. Obviamente, mas por que isso? Porque o pH do solo das diferentes ilhas ele é diferente. Então, o esporo cai no solo, mas ele não germina, ele morre, porque o pH não é o pH ideal para ele germinar. Então, assim, e também o pessoal descobriu que existem esporos nas altas altitudes, porque eles são muito pequenos, gente. 30 micrômetros de diâmetro, 40. Os maiores esporos das samambaias poliploides têm 50, 60 micrômetros de diâmetro. É muito pequeno. Então, eles ficam em suspensão, depois eles descem. Se eles caírem num ambiente favorável, eles vão germinar e vão colonizar algum lugar. Já foi feito também um estudo, que até conheci a pessoa. Ele esteve aqui, deu uma palestra nessa sala, chamado George Proctor. Ele era um botânico norte-americano que trabalhou na Jamaica. Ele publicou um trabalho do que acontecia com a regeneração das populações de samambaias após um furacão. Vocês sabem que é muito comum, né, furacão nas ilhas do Caribe. O que acontece? O furacão passa, ele arranca as folhas de todas as plantas, né? As árvores ficam sem folhas, as samambaias ficaram sem folhas, só o ramo da samambaia. E ele estudou que a frequência desses furacões ajuda na recolonização. As plantas brotam de forma muito mais vigorosa. Sabe planta de cerrado que germina depois do fogo? Parece que o furacão tem uma semelhante. O vento faz com que as plantas percam as folhas, depois elas brotam super rapidamente, com um vigor impressionante. Ele mapeou as plantas, contou as plantas, quantas folhas formam, quando tem furacão e quando não tem furacão. Elas crescem muito mais rápido depois que passa o furacão. É impressionante, né? Parece que, bom, eu gosto mais aproveito, né? Tem, por exemplo, se você desmatou um lugar, ele é bem oportunista, ele vai e invade tudo. As pessoas acham que essa espécie de pterídeo, ela é uma planta, tipo uma planta introduzida aqui, né, que ela é extremamente maléfica. Não, ela é uma planta nativa. Ela só é oportunista. Quando alguém desmata, abrir clareira, ela toma conta mesmo do ambiente. E ela evita a germinação de um monte de outras plantas. Mas a utilização favorece a proliferação de formigas, as formigas pretas. Porque o pterídeo tem nectário. E eles vivem em perfeita harmonia com as formigas. A interação de certa planta é uma coisa pouco abordada também, viu, gente? Pouco abordada como samambaias? Assim, eu acho, versus a diversidade total de plantas, quase nada abordado. Epifetismo não é parasitismo, mas a extensão vai. Não. Só epifetismo. Bom, o que existe eu diria assim para vocês, é muito difícil, por exemplo, a gente tentar. Essa pergunta é boa para uma outra coisa. A gente traz uma planta da natureza e tenta cultivar em casa. Nossa, achei uma samambaia linda lá na natureza. Aí você arranca, traz para cultivar em casa. Ela morre em alguns dias. Por quê? A gente já, através de trabalhos de anatomia, se você fizer cortes da raiz, você vai ver inúmeras rifas de fungos. Essas plantas, elas crescem associadas com fungos naturalmente.
Quando você quebra essa associação, tirando ela daquele ambiente onde o fungo também está adaptado, você traz e coloca em casa, mesmo que você dê água, mesmo que você tente manter viva, o fungo morre. Depois que o fungo morre, a planta morre. Porque você percebe o quão importante era o fungo na associação, né? Por isso que é super difícil adaptar a planta nativa em cultivo. E aí o que acontece? Acontece que a gente acaba cultivando sempre, sei lá, as 25, 30 espécies no mundo todo. Porque essas já foram adaptadas, né? Mas elas são muito sensíveis. Mas não existem parasitas, né? Até onde lembro desses muitas cetáceas, né? O que você faz? As atuais, pelo menos, são todas elas com folha. A folha apresenta uma única equivalente. Portanto, o caule é sempre uma série. Isso. No lobo das licópteras, as folhas são microfilas, mas associadas com caule. Isso. Gente, caule e protostéreo é aquele que não forma aquela lacuna foliar, tá? A explicação que eu tive era que essa característica é explicada como uma inversão, uma condição, principalmente porque existem evidências fósseis que apresentaram folhas muito mais vascularizadas. Isso. Isso continua. Continua. Nelson, foi bom você ter falado isso, que realmente ficou no ar. É o seguinte, gente, eu comentei com vocês que dizer tinha uma posição incerta. E quando você olha a morfologia, é o que ele acabou de dizer. A gente tem aquelas folhinhas que ficam na bainha do nó, apresentam uma única nervura. Mas a gente descobriu que os organismos fósseis de Eczeto, os fósseis de Eczeto, as folhinhas possuíam mais de uma nervura. Então, na verdade, o que acontece é que no Eczeto atual, a folha apresenta uma nervura, mas provavelmente foi a fusão, a simplificação da estrutura. Então, tem estrutura que se torna mais complexa, mas pode ter estrutura que se torne mais simples. Então, o que a gente tem hoje é exatamente isso. Não, isso aí foi uma controvérsia gigantesca por muito tempo. Se só tem uma nervura, deveria estar no grupo das licópteras. Mas, depois que você acha os fósseis, você vê que foi uma simplificação você reinterpreta. E os dados moleculares posicionam ela no clado das samambaias, ou seja, toda a parte genética é do grupo das samambaias. Então, assim, aí finalmente acharam a posição correta do Eczeto. Mas logo que saiu foi super controverso. Mas é isso mesmo, isso não mudou, tá? Os fósseis de Eczeto tinham folhas com mais de uma nervura, o que significa que era o grupo das folhas megafilas. Mas os atuais só tem um. Lembra, quando a gente fez essa classificação baseada só em morfologia, era óbvio, né? Se só tem uma, fica lá naquele grupo. Mas aí depois, quando você acha os fósseis, a história é recontada. E você fala, opa, não é isso. E depois, agora com a parte genética, aí que tá, a gente não tinha os dados genéticos. A gente não tinha os dados moleculares. Genética, eu falo, são dados moleculares. Não é contagem de cromossomos, né? A gente não tinha os dados moleculares. Com os dados moleculares, caiu direitinho dentro de samambaia. E com alto suporte. Então, é uma simplificação da estrutura. Tem livros que mostram, né? Acho que você deve ter visto a mesma figura que eu vi, que as folhinhas com várias nervuras, né? Desenhada a partir dos fósseis. Né? Gente, os fósseis de cavalinho são fósseis que formavam verdadeiras colunas petrificadas. Os Eczetos do passado eram gigantescos. Os cavalinhos do passado eram gigantescos.
Assim, eram plantas com uma coluna assim, de pedra, né? Quando fossilizou, virou uma coluna de pedra. Assim. Então, o termo folha microfila, ele foi cunhado de uma maneira com base na morfologia das plantas atuais, né? Porque todas as plantas atuais têm folhas microfilas, as plantas são pequenas, as folhas têm 1 centímetro no máximo de comprimento, as maiores. Mas nos fósseis, as folhas microfilas têm 1 metro de comprimento. Então, na verdade, nesse aspecto é um nome um pouquinho infeliz, né, para uma morfologia. Mas é com base no conhecimento atual. Para mim, as periódicas no geral, né, como virado mesmo, Samambaias em qual? samambaias Perdão, ficar em desuso. elas costumam ter valor, mas também podem utilizar. E já é sabido que é difícil gerar fósseis. É difícil correr porque a decomposição é muito alta. Isso. Como o registro fóssil de samambaias e cobras? Então, o que acontece, gente, aqui, esses fósseis que o pessoal acha agora, isso aí era antes da separação dos continentes, né? Estava numa posição tropical, lembra? Na verdade, são coisas que foram soterradas, né? Não chegou a decompor. Aconteceu alguma coisa, alguma catástrofe ambiental, alguma coisa que soterrou, né? E aí ficou com ausência de oxigênio e tudo, e conseguiu mineralizar a parte orgânica. Não deu tempo de... porque também, na verdade, os continentes migrados mudaram completamente de posição. Aí, na Escócia, onde tem maior número de fósseis de samambaia. Mas, na verdade, a Escócia tinha uma posição tropical, né? Que era mais equatorial. E quando teve a deriva continental, ela subiu. Tem muitos fósseis? Tem bastante fóssil. E cada vez se descobre mais fóssil. Gente, quando a gente acha um fóssil, não necessariamente você consegue saber imediatamente a que grupo pertence. A gente tem vários fósseis. Todo fóssil que encontrava era polipodiales. Todo fóssil era polipodiales. Depois o pessoal descobriu que não era polipodiales. Às vezes nem samambaia era. Então, assim, por quê? Porque você está só com um pequeno fragmento e às vezes é só uma impressão na rocha. Né? Um molde contra molde. Então, é super difícil, não é fácil encontrar isso. Mas tem muitos fósseis na China, Índia, na verdade na Europa e alguns na América do Norte. E vocês sabem, aqui mais para a América do Sul é mais na Patagônia, né? A gente tem bastante fóssil também. Mas a Patagônia não tinha essa posição, né? Tá agora, né? Mas não era. E os esporos? Esporos, muitos. Mantém a mesma morfologia. E é interessante porque os grupos que surgem primeiro nas filogenias datadas, os esporos estão sempre presentes no registro fóssil. É bem comum. Na verdade, o esporo é fácil, né, de achar. Tá? Principalmente em colunas de prospecção. É bem fácil. Tá? Acho que tem uma pergunta aí. Acho que na verdade só tinha 2, né, Neto? Então, está com samambaia esporangiada. Gente, psilotáceo, eu esqueci de comentar com vocês. É uma daquelas plantinhas que tem os sinângios, né, que são eusporângios, e tem os sinângios. Os sinângios são 2 ou 3 esporângios fusionados. Essa planta, ela não tem raiz e não tem folhas. É uma planta com uma morfologia extremamente simples. Mas toda a parte molecular coloca psiloto. Psiloto também é uma outra planta que ficou indo e voltando nas classificações. Ela cai exatamente dentro do grupo das samambaias esporangiadas, irmão dos outros grupos lá. Então, é também uma samambaia. Embora não tenha a folha se desenrolando na forma de um barro. Tá bom? Isso é um termo popular, né? A maioria. Abrange todas as polipodiadas, por exemplo. Mas não necessariamente todas as samambaias. Por isso que a gente precisa ter um nome científico, né? Senão fica estranho de caracterizar. Em relação ao psilótico, Continua. Elas são psilotáceas, são do mesmo grupo. Timecípteri, gente, é um gênero que só ocorre na Nova Zelândia e Austrália. Tá? É um gênero endêmico lá daquele local. Sim, continua sendo grupo irmão.
tá? As duas são Ophioglossacea, né? Só que é um gênero endêmico na Nova Zelândia, e Psilodon ocorre nas ilhas do Pacífico, ocorre aqui, ocorre em vários lugares. Tem uma pergunta da Beatriz Benite. Ela foi parcialmente respondida. Ela pergunta: gostaria de saber como funciona a identificação dessas plantas pela análise dos esporos. E se há registro fósseis desses esporos, assim como há de fósseis. Então, esporos são utilizados para reconhecer uma característica muito boa para reconhecer gêneros de samambaia. Então, o esporo é muito utilizado na caracterização, digamos, morfológica de gêneros. Obviamente que para ver todos os detalhes do esporo, a melhor técnica seria uma microscopia eletrônica de varredura e nem sempre você tem isso disponível. Mas também dá para fazer a estrutura do esporo através da técnica de acetólise, né? Você remove o conteúdo do esporo e faz a análise da escultura do esporo. Eu não comentei, mas naquele slide inicial, a gente tinha 3 esporos trilhares, todos eles com ornamentações bem distintas. Então, as diferenças nas ornamentações é que é usada para distinguir grupos. Gente, existe um livro só sobre esporos de samambaias, de todos os gêneros conhecidos. Parinologia é uma ciência à parte, né? Assim como Phanerógamas, os grãos de pólen, e samambaia também. E isso é muito importante para as filogenias. Né? Todas as polipodiáceas, por exemplo, na verdade, todas as polipodiáceas têm esporo, 99% de esporo monolete, com uma única cicatriz. E os grupos mais basais têm esporo trilete. Agora, tem uma pergunta aqui. Queria saber se há algum tipo de produção em laboratório de samambaias ameaçadas para a reprodução na natureza. Se sim, como isso funciona? Que eu saiba, não. Bom, assim, não me ocorre de ter muito para outros organismos também. A gente tem algumas produtores, mas é para venda, né? Não é para reprodução na natureza. Eu acho que algumas empresas, acho que a Vale do Rio Doce, acho que a Alcoa do Maranhão, do nosso colega do Maranhão, eu acho que eles têm um viveiro de plantas, onde, quando eles vão minerar alguma área, é comum que essas grandes empresas retirem algumas mudas do lugar onde eles vão alterar, e depois eles têm em mente reintroduzir aquilo de volta lá. É um pouco difícil, porque você remexer o solo, né? Você expôs o solo ao contrário. Mas eu sei que eles retiram mudas. Eu acho que é até obrigado pela nossa lei, se eu não estou enganado. Tá? Mas eu não tenho muita certeza disso. Seria interessante a gente criar leis para isso. Né? Assim, você vai tirar, tem uma ideia de vocês sabem que se faz RIMA, né? Aquelas análises, para a gente saber o que vai acontecer em uma determinada área. Eu acho que podia ter a ida e a volta, né? Você manda os cientistas lá e fala, olha, esse lugar aqui tem 500 espécies. Tá bom. Quantas dessas 500 espécies a gente seria obrigado a ter em cultivo para tentar reintroduzir depois? Talvez uma porcentagem disso, não todas, óbvio. Mas seria interessante, né? Um país desenvolvido, desenvolver algo que force os dois lados, né? Você vai destruir, mas também tem que recompor. Aí o pessoal recompõe com eucaliptos ou pinos. Não dá, né, gente? Vocês sabem, né? A gente tem problemas com pinos e eucaliptos dentro dos nossos parques. Porque, sabe, a área do parque que foi tirada a vegetação nativa e o pessoal refloresta com pinos e eucaliptos. Aí, onde cresce pinos, não cresce outra coisa que ser pinos, né? Então, você não vai trazer a mata de volta. Uma pergunta muito interessante. Obrigado. Obrigado. A gente agradece mais uma vez, né? Eu que Pela agradeço. disponibilidade e a contribuição foi sensacional aqui
para a gente ampliar e conhecer. Uma curiosidade para vocês. Eu estudei aqui na Unesp. A minha primeira aula foi nessa sala. Em 83. Março de 83. A primeira aula na Unesp foi nessa sala, tá? Então, vocês terem uma ideia. Uns 30 e poucos anos, né, atrás. Então, é um prazer muito grande, Estela, estar aqui de volta e poder falar um pouquinho das coisas que eu venho estudando desde lá, tá? Desde 83. O primeiro estágio foi com o Samambaia, foi sempre com o Samambaia, tá? Então, eu estudo Samambaia desde 83. Uma luta do Ivário aqui, nós, os alunos da Dani, que estão aí fazendo taxonomia com ela, eu comecei exatamente do mesmo jeito, tá bom? Tá? Foi muito legal. Obrigado. O Jefferson talvez pudesse deixar seu e-mail, né, Jefferson, para os alunos. Acho que muitos devem ter feito. Ele estava lá? Não, mas o pessoal que fez a disciplina tem. A gente é fácil me achar, não. Se eu digitar meu nome, vocês vão ver um monte de bobagem. Então, agradeço a presença de todos e a presença da plateia virtual também, o pessoal que esteve aqui. Obrigada. E é isso, encerramos aqui. Tá bom, legal. A palestra vai ficar salva no YouTube, tá? Depois a gente ficar com o link, para quiserem. Aí quem não